Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Mais um mês, mais um vídeo de Q&A. Vocês mandaram perguntas aí variadas sobre Apple, tecnologia, Mac Magazine como um todo, lá na nossa aba de comunidade do YouTube e selecionamos algumas delas para responder neste vídeo de hoje. Simbora? A primeira, na verdade, são duas do meu amigo Anderson Silva do vídeo anterior. Até sacaneei ele, esqueci de responder as outras duas. Antes tarde do que nunca. Vamos lá. Se vocês não trabalhassem no que trabalham hoje, que profissão acham que teriam? Bom, eu não posso responder pelos outros membros da equipe, poderia até responder pelo Edu, mas eu vou falar por mim aqui. E vai ser uma resposta bem óbvia, na verdade, eu trabalharia no que eu me formei, que é em publicidade e propaganda. É pelo menos da área de comunicação social, então meu trabalho aí como comunicador no Mac Magazine não está muito fora disso, mas até eu me dedicar full time ao Mac Magazine, que foi em meados de 2008 que eu decidi fazer isso, eu trabalhei em algumas agências de propaganda em Salvador e provavelmente se o site não tivesse dado certo, eu ainda estaria trabalhando em alguma agência de propaganda. A outra pergunta do Anderson é quando o site terá Dark Mode novamente e o fórum terá Dark Mode algum dia? A gente oferecia um modo escuro no site no nosso tema anterior, que foi desenvolvido por mim. Então eu consegui personalizar o tema anterior, ele tinha sido criado do zero por mim, então não foi tão difícil assim adaptar ele para o Dark Mode. E a gente foi obrigado a, no tema atual, que foi adquirido pelo Mac Magazine, ele não é criado por nós, a gente comprou esse tema de uma criadora profissional de temas para o WordPress, a gente conseguiu adaptar ele para o app, já que o app já tinha essa função de Dark Mode, então a gente não teve muita escolha. Para fazer isso no site inteiro é um tanto complicado, já que é um tema que fica em constante atualizações, então se a gente personalizar ele aqui pode quebrar alguma coisa ali. A gente já solicitou isso para os criadores do tema, mas até o momento eles não entregaram, então pode ser que demore um pouquinho. E o fórum é o tema padrão do sistema que a gente usa no fórum, que é o InVision Powerboard, e ele também não tem um Dark Mode, eu não vi nenhuma notícia sobre isso ainda, mas eu também acho que não deve demorar muito para eles oferecerem isso não. Não depende muito da gente nesse caso. O Isaac Michel gostaria de saber o que o Mac Magazine espera dos próximos iPhones, se terá alguma mudança significativa ou se será só atualizações de hardware. E também o Vinícius pergunta aqui quais são as expectativas de vocês para o iPhone 12 Pro Max. Falar de iPhone, de expectativas para iPhone hoje em dia é bem complicado porque a gente acaba sendo muito influenciado pelos rumores, né? E no caso de iPhones, muitas coisas vazam. Então, praticamente já está certo que este ano os iPhones vão começar a incorporar 5G. É praticamente certo também que os iPhones vão ter telas com taxa de atualização de 120 Hz esse ano, que os modelos de entrada vão ter telas OLED, provavelmente um pouco inferiores a dos modelos flagship, e pode ser que a gente tenha alguma mudança aí pequena de design este ano. Mas uma coisa que pouco falam e que eu tenho muita expectativa, na verdade era uma coisa que eu já esperava para o ano passado, né, no iPhone 11, é alguma mudança no Notch. Eu não acho que a Apple tem tecnologia ainda para tirar toda a tecnologia aqui do Notch hoje e esconder atrás da tela, mas eu acho que ela, pelo menos nesses últimos anos aí, desde que o iPhone 10 foi apresentado em 2017, acho que foi isso, 2017, depois tivemos o 10S em 2018 e o 11 em 2019. Desses 3 anos para cá, eu acho que essa tecnologia já deve ter evoluído de alguma forma, nem que seja para miniaturizar alguns desses componentes, ou pelo menos um ou dois deles conseguirem funcionar embaixo da tela, para a gente pelo menos diminuir o notch. Eu acho que é uma coisa que já seria bem-vinda, não faz sentido ainda em 2020 ela lançar de novo um aparelho com notch desse tamanho, por mais que a gente tenha aqui uma tecnologia diferente desses outros aparelhos que simplesmente colocam um recortinho ali para a câmera frontal, que é a única coisa que aparece ali na frente dele, eles não têm esse sensor de profundidade, sensor de iluminação, tudo isso que compõe aqui o sistema Face ID para deixar ele seguro e rápido como ele é. Esses outros aparelhos que não tem o notch ou que tem só aquele hole punch, né, que é aquele furinho ali, eles não têm toda essa tecnologia empregada. Então não dá pra gente esperar ter as duas coisas já em 2020. Ou toda essa tecnologia do Face ID, de preferência inclusive aprimorada, né, a gente também quer um Face ID de segunda geração, mas totalmente sem notch não. Então eu espero pelo menos um notch menor. Marcelo Araújo, os AirPods de vocês também gastam mais de um lado do que de outro? A diferença aqui chegou a 10% em um belo dia, isso é normal? Cara, ter uma diferença é normal, especialmente se você usa o microfone dos AirPods, ou seja, se você falou com alguém no telefone, é inegável que um dos microfones deles, e aí se você tiver definido lá nas configurações dos AirPods para ser automaticamente, ele vai escolher o que for melhor, ou esquerdo ou direito, ou você pode definir isso manualmente, mas o fato é que o lado que você tiver usado o microfone, nem que seja, sei lá, por 10, 15 minutos, ele vai consumir mais bateria do que o outro que não usou o microfone. Então, ter uma variação aí
talvez de 10%, não sei o certo, é normal. O que não pode acontecer é isso virar muito frequente e principalmente se for uma diferença muito maior do que esses 10% que você falou. Então fique observando aí, porque pode ser de fato que um dos seus lados, se for sempre o mesmo que está caindo, ele pode estar com a bateria danificada ou mais consumida do que o outro, e aí se tiver na garantia, vale a pena levar numa Apple Store ou no centro de serviço autorizado Apple. O Jadson Medeiros diz aqui que no Windows eu posso criar duas partições, uma para o sistema e outra para os arquivos. Como eu posso fazer isso no Mac, para caso eu queira formatar apenas do sistema, não afete os arquivos? Você pode fazer isso tranquilamente no Mac, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o utilitário de disco, como você pode dominar o utilitário de disco do Mac por completo, e uma das principais funções do utilitário de disco é justamente a criação de partições, e você pode fazer exatamente isso que você quer, Jadson. Então confere lá. Daniel de Jesus, eu gostaria de saber o porquê de tão pouca matéria ou quase nada sobre o Tidal. Sabemos que ele tem um diferencial enorme se tratando de qualidade de áudio, já usei Deezer, Spotify e Apple Music, mas sempre volto para o Tidal. Essa semana mesmo teve uma atualização bacana demais, valeu, obrigado. Daniel, não é uma escolha nossa, tá? A gente não fala sobre o Tidal simplesmente porque ele não tá muito na mídia. É um serviço bacana pelo diferencial que ele oferece de áudio lossless, né, de áudio de extrema qualidade, mas justamente por isso é algo extremamente de nicho. O preço dele e o que ele oferece, ele beneficia poucas pessoas. São basicamente pessoas audiófilas, em primeiro lugar, né, que conseguem distinguir a qualidade de um áudio lossless para um áudio com compressão, mas com uma codificação alta, e principalmente pessoas que tenham equipamentos que podem usufruir do que o Tidal tem a oferecer, porque nada adianta você ouvir um áudio lossless do Tidal usando AirPods Pro, não vai ter diferença absolutamente nenhuma nesse sentido. Então você tem que ter ou um fone de ouvido high-end, ou um sistema de som high-end, e estar disposto a pagar pelo que o Tidal cobra, por isso que é um serviço muito de nicho, e eu sei lá, tenho minhas dúvidas se ele vai sobreviver com esse diferencial somente, viu? Imagine, sei lá, se amanhã a Apple, o Spotify ou até os dois decidem oferecer um plano diferente dos seus serviços com áudio lossless. Basicamente mata o Tidal. O Emerson pergunta aqui se vocês acham realmente que a colocação das câmeras nos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max foram por conta da equidistância ou ficaram assim por uma mera assinatura de design. Essa questão da equidistância eu acho que foi um palpite nosso, né? Eu não sei se eu cheguei a ler em algum lugar, a gente discutiu isso em podcast ou até em posts no site, e faz muito sentido, realmente todas as câmeras ali, as três câmeras dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max, elas são equidistantes, né? A da esquerda tem a mesma distância para a da direita, da de cima e da de baixo, e aí quando você alterna de uma lente para outra, a diferença física aqui de espaço físico entre uma e a outra é muito pequena e ele não costuma dar aqueles pulinhos, tal como se, por exemplo, se você passasse de uma lente aqui de cima para uma que tivesse aqui embaixo. Então esse conceito faz sentido, mas o que eu não lembro é se a Apple falou isso, entendeu? Eu acho que ela não citou nada disso na Keynote, ela simplesmente apresentou a coisa como ela é. A sua ideia aqui de ser uma assinatura de design também faz sentido pensando na Apple, né? Ela gosta de ter coisas distintas assim, que quando você olha de longe você já sabe se tratar de um iPhone. Então eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Vamos ver se ela mantém esse conceito aqui no iPhone 12. Eduardo Rangel, como fazer um Hackintosh e o que você acha disso? Hackintosh, para quem não sabe, é você personalizar, customizar um PC e, usando algumas artimanhas de software aí, conseguir instalar o macOS nele. Uma coisa que, por exemplo, não é possível no iPhone, você personalizar um Android e instalar o iOS ali. No macOS ainda é possível fazer isso, até porque a Apple utiliza nos Macs até hoje a arquitetura de chips da Intel, então não é uma coisa super difícil aí de você conseguir instalar o macOS num PC convencional. Tem alguns percalços, tem algumas limitações, questões de drivers, de hardwares que são 100% compatíveis e outros não tanto, mas a gente tem um fórum lá no MM Fórum, né, em forum.macmagazine.com.br, que é 100% dedicado a Hackintosh, né? Então a galera troca muita figurinha sobre isso por lá. Eu não tenho o caminho das pedras, nunca fiz um Hackintosh para mim, então eu não sei exatamente te dar o passo 1, passo 2, passo 3, mas lá no nosso fórum tem muita informação sobre isso, e eu diria que vale a pena aproveitar enquanto ainda dá, né? Porque tem rumores aí de que a Apple vai adotar chips próprios, né, com arquitetura ARM nos futuros Macs, e aí quando isso acontecer, quem sabe ela vai matar de vez os Hackintoshes. Meu xará Rafael Gurjão pergunta aqui se é possível espalhamento, imagino que seja espelhamento de conteúdo pelo iPhone. Fazia isso com meu celular antigo, com a saída tipo C, com qualquer hub eu conseguia transmitir um vídeo ou uma apresentação. No iPhone comprei um cabo, mas ele não funciona direito. Tem um cabo original da Apple, mas além de ser muito caro, queria até garantir que isso funcione antes de fazer o investimento. Ou seja, funciona com esse cabo original ou a limitação do aparelho não permite tal uso?
Rafael, a melhor forma de você espelhar a tela do iPhone é sem fio, que é melhor ainda do que você ter que comprar um cabo. E para isso você usa o AirPlay. Então, ou você vai precisar de uma TV, tem várias TVs hoje em dia da Samsung, da LG, da Sony, que já estão incorporando suporte a AirPlay, você pode espelhar a tela do iPhone nas TVs. Se você tiver uma Apple TV, isso também é possível. E nos computadores, tanto Windows quanto Mac, tem softwares que funcionam como servidores de AirPlay. Você roda um software. Aliás, no Mac você nem precisa disso, você pode fazer isso pelo QuickTime, mas no Windows, você com o software, você consegue criar um servidor de AirPlay e espelhar o iPhone na tela do computador. Então tem várias formas de fazer isso sem fio, mas se você quiser fazer com fio, se eu não me engano, o caminho é usando um adaptador da Apple de Lightning para HDMI. Eu nunca fiz isso, nem tenho certeza absoluta que funciona, mas imagino que sim. De qualquer forma, acho que é muito mais prático você tentar fazer isso sem fio mesmo. Vinícius Porto, nosso colaborador aqui, Vini247. Coronavírus e WWDC, vocês acham que vai rolar evento e transmissão? Um abraço. Abraço também, Vini. Cara, a gente acabou de fazer um artigo lá no site, eu tô gravando isso aqui na manhã de sexta-feira, falando sobre um novo alerta emitido aí pelo Condado de Santa Clara, que é onde está San José, onde está Cupertino, Palo Alto, toda a região ali onde a Apple opera e onde ela realiza a WWDC lá no McHenry Convention Center de San José. E basicamente Santa Clara tá falando para Apple, Google e outras grandes empresas que cancelem seus eventos, suas conferências, que evitem viagens à toa de empregados, que qualquer empregado que esteja com sinais de doença aí trabalhe de casa. Então a situação está complicada. Eu acho bastante improvável que a Apple vá manter a WWDC do jeito que ela costuma ser, né? Uma semana inteira de eventos e labs e sessões para 5.000 pessoas lá no Convention Center. Isso é muito improvável que aconteça, mas em compensação até o momento a Apple não anunciou a WWDC, né? Então ela não precisa cancelar o evento, ela simplesmente precisa anunciar ele num formato diferente do que a gente está acostumado, e que vai ter, né? A Apple tem que seguir esse cronograma, ela tem que apresentar os sistemas novos dela, ela tem que iniciar a fase beta e deixar tudo pronto, por exemplo, para os iPhones que vão chegar em setembro, né? O iOS 14 tem que estar redondinho para estar instalado nos iPhones que vão ser lançados lá para meados de setembro. Então teremos WWDC com certeza, mas muito provavelmente vai ser uma keynote, quem sabe realizada lá no Steve Jobs Theater, né, do Apple Park, em Cupertino, para alguns poucos convidados e membros da imprensa, coisa bem enxuta ali, bem contida, transmitida para o mundo inteiro, com cobertura completa do Mac Magazine e tudo mais, mas esses labs, né, esses detalhes todos para desenvolvedores, provavelmente vai ser tudo remoto, tudo online. Para terminar a leva de hoje aqui, o Denison Lima diz que coloca o modo avião no iPhone e o Apple Watch também entra. Mas depois ele tira o modo avião do iPhone e o Apple Watch não retoma junto. Por quê? E é por causa do Bluetooth que está desligado em ambos? O iPhone e o Apple Watch se comunicam via Bluetooth, primordialmente, né? Então, tem esse recurso super legal que a Apple pensou, que quando você faz alguma coisa, não só modo avião, mas, por exemplo, no Não Perturbe também, quando você ativa no iPhone, ele pode, se você quiser, espelhar a mesma coisa no Apple Watch. Então o modo avião funciona assim, né? Você liga o modo avião no iPhone e nessa fração de segundo do tempo dele de fato desligar todos os sensores dele, Wi-Fi, Bluetooth e celular, ele manda o comando pro Apple Watch para o Apple Watch entrar em modo avião também. Então a partir daí eles simplesmente perdem a comunicação um com o outro. A menos, é claro, que com o modo avião ligado você reative o Bluetooth no iPhone e no Apple Watch e se certifique que eles estão de novo se comunicando. Eu nunca fiz esse teste, mas eu acho que se eles estiverem de fato se comunicando e você tirar o modo avião do iPhone, ele deve tirar o do Apple Watch também. Mas via de regra, o que acontece é isso, você quebra a comunicação entre eles, então quando você tira o modo avião do iPhone, não tem como ele fazer mágica e se comunicar com o Apple Watch para sair do Apple Watch também. Aí você tem que tirar manualmente aqui. Bom, é isso, galera, este foi o nosso vídeo de Q&A deste mês. A gente tem feito isso mais ou menos uma vez por mês, então fica ligado na aba comunidade lá do nosso canal do YouTube, que de vez em quando a gente faz um post lá convocando perguntas pra gente selecionar aqui para vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado, dá um joinha aí se curtiu, não esquece de assinar o nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos pintarem por aqui. Valeu a todos e até a próxima!